Glória a Deus. Pastor Gessé, vem cá, querido. Seja sempre bem-vindo neste lugar. As crianças, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Eu queria pedir, quem for beber água, corre, bebe água agora. Já vai no banheiro agora, para na hora que o pregador estiver aqui. Adolescentes também que vão ajudar, já vão lá agora. E aí não fica ninguém andando. Amém? Pastor Gessé é um caro amigo que eu conheci através do pastor Clóvis. Olha o cabelo dele, irmão, que da hora que ficou. Tá parecendo o vocalista do New Boys. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos pequeninos. Nos ajuda a ensinar para eles o caminho. Papai querido, continua dando graça e que eles cresçam na graça e no conhecimento, papai, em nome de Jesus. Nessa noite, meu Deus, fala conosco. Usa o teu servo como o Senhor sempre faz. Fala aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Gessé, papai, que tem batalhado ali, meu Deus, com o trabalho, com drogados ali naquela fazenda, naquele lugar. Pessoas que estão sendo resgatadas, pessoas que estão sendo, meu Deus, transformadas pela tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho do teu filho, abençoa o ministério dele, prospera ele em tudo que ele precisa, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga graças a Deus. Com a mão levantada, diga assim comigo: glória ao Pai. Diga mais forte, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu sempre digo que o segredo do culto, ele está na expectativa que nós trazemos para ele. Não está no pregador, não está na palavra, não está nas canções, mas na expectativa que me atraiu para este lugar. A palavra de Deus, ela diz que a mulher do fluxo de sangue, conhecida como mulher do fluxo de sangue, ela determinou consigo mesmo: se eu tão somente tocar, eu serei curado. A determinação, o desejo, ele não partiu do coração de outro, mas a expectativa, ela surgiu no coração daquela mulher. Eu quero acreditar que nessa noite você trouxe uma expectativa para este lugar. A expectativa de se encontrar com esse Deus poderoso. A expectativa de sair deste lugar diferente. A expectativa de ouvir a voz de Deus neste lugar. A palavra de Deus diz que o salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que interessante, porque o salmista não se alegra na casa, mas a Bíblia diz que ele se alegrou simplesmente com a notícia de que era momento, de que era tempo, de que era hora de ir para a casa do Senhor. Ou seja, na saída de casa já gerou-se uma alegria, uma grande expectativa, porque ele sabia que na casa do Senhor a voz de Deus falaria com ele e as coisas extraordinárias de Senhor aconteceriam. Eu quero acreditar que você nessa noite saiu da sua casa alegre para vir para a casa do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu quero ministrar uma palavra breve. Eu sei que hoje é uma noite de Santa Ceia e eu não quero me estender muito. Não será uma palavra teológica, uma palavra difícil, uma palavra simples, num texto simples. Mas eu quero crer que com a mesma profundidade que Deus falou comigo, Deus vai falar com você por meio dela. Coloca a mão no teu coração e diga assim comigo bem forte. Diga: Espírito Santo. Diga mais forte, diga com fé. Diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo na tua igreja. Diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Diga: Espírito Santo, fale comigo, pois eu preciso, eu quero a sua palavra. Você que quer a palavra de Deus, dê uma forte salva de palmas para esta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91.
Entre todos os textos bíblicos, tantos textos bíblicos, acredito que esse está ali no top 10 ali, né, dos mais conhecidos. Você chega numa casa, a Bíblia está aberta no Salmo 91. A pessoa, ela não frequenta uma igreja, mas quando ela está numa situação de apuros, ela lê o Salmo 91, chamado de o Salmo da Proteção. Um salmo conhecido, de fácil entendimento, de simples leitura, mas com uma profundidade extraordinária. Eu acredito que Deus vai falar conosco, vai falar com você nessa noite. Eu não acredito que você está aqui por coincidência, mas eu acredito que nós estamos aqui porque Deus nos atraiu para este lugar para falar conosco. A palavra de Deus, ela diz que Moisés, ele olhou para uma sarça, e aquela sarça ardia e não se consumia. E ele disse assim: olha, deixa eu ir ver que maravilha é essa. Por que a sarça se arde, mas não se consome? Moisés não foi procurar Deus naquela sarça. Ele foi atraído pela sua curiosidade. Mas naquele lugar que Moisés foi pela curiosidade, Deus estava lá esperando ele. Talvez você está aqui hoje porque alguém te convidou, porque alguém insistiu que você estivesse aqui. Mas eu não creio que seja por acaso. Eu acredito fielmente que era o próprio Deus te atraindo para este lugar, porque Deus quer falar com você nessa noite. Quando a mulher chega naquele poço, ela encontra Jesus ali sentado, e ela estranha: o que ele está fazendo aqui no horário que eu marquei para estar sozinho aqui? Mas antes da mulher chegar, Jesus, ele manda os discípulos ir para a cidade, porque a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por aquele lugar. Aquela mulher não sabia, pensava que seria um dia qualquer, mas Deus já havia preparado aquele momento, aquela hora, para que a vida dela fosse mudada. E eu quero acreditar, e por isso eu estou falando sobre isso, que este momento, que esta palavra é o momento que Deus preparou no céu para falar com você e fazer com que você saia daqui com a sua vida transformada. Salmo 91, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu Deus, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só até esse versículo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quando eu fazia a leitura desse texto, depois de já ter pregado várias vezes sobre ele, o Senhor me despertou para algo muito interessante. A palavra de Deus, ela fala de alguém que habita em um esconderijo. O que é um esconderijo? Esconderijo é um lugar que a pessoa procura para correr de um problema, de uma situação. Quando ela se sente pressionada, quando ela se sente perseguida, quando ela se sente em perigo, ela procura um esconderijo. O esconderijo normalmente é um lugar temporário, um lugar de passagem. Um lugar que a pessoa se abriga no momento do problema, no momento do caos. Quantas vezes nós temos procurado alguns esconderijos, tentando fugir de algumas coisas que a gente nem sabe. Um dia alguém disse para mim: pastor, parece que eu me sinto fugindo de algo que eu nem sei, indo para um lugar que eu não sei e procurando algo e uma situação que eu não sei o que é. Muitas vezes aquele vazio que existe na nossa alma, ele nos faz procurar lugares de refúgio. Pessoas se refugiam em um relacionamento, pessoas se refugiam nas drogas, na bebida, pessoas se refugiam no trabalho, pessoas nos procuram às vezes em aconselhamento e diz: pastor, lá em casa o caos é tão grande, é tão terrível, que eu procuro encontrar horas extras para trabalhar para não chegar em casa. A pessoa está fugindo daquele problema, encontrando no trabalho o seu lugar de refúgio. Uma vez falava com uma moça que ela estava sofrendo muito no casamento, e ela disse que só havia entrado naquele casamento porque ela havia sofrido um abuso dentro da sua casa pelo padrasto, e para que ela saísse daquela situação, a primeira pessoa que ela encontrou, ela decidiu casar com aquela pessoa para fugir do problema que ela estava vivendo.
Ela estava vivendo agora um problema terrível, um problema igual ou maior ou semelhante ao que ela vivia antes, porque ela encontrou naquele casamento, naquela pessoa, o seu esconderijo. Muitas vezes nós nos vemos fugindo de situações e de coisas o tempo todo. A Bíblia diz que esse homem, ele havia encontrado descanso. Mas ao contrário desta passagem, na maioria das vezes, a pessoa está sempre cansada, está sempre fugindo, está sempre mudando de lugar, de coisas, procurando lugares e situações diferentes para melhorar a sua condição. Mas quando ela percebe, ela se encontra cansada. Eu estou cansado de tentar. São tantos relacionamentos frustrados, são tantas tentativas frustradas. Pastor, eu tenho mais de 10 profissões diferentes. São tantas tentativas, são tantos objetivos, tantos planos. Eu estou sempre procurando, fugindo, mas no momento eu me encontro cansado. Talvez você chegou aqui cansado. Talvez você tenha fugido ou está fugindo de alguma situação. Mas o interessante desse texto é que a Bíblia diz que esse homem, ou que esta pessoa, ela transforma um lugar ou um lugar de passagem em um lugar de habitação. Ninguém habita em um esconderijo. Esconderijo é um lugar desconfortável, porque a pessoa não está preparada para ficar muito tempo ali. Ela não coloca a melhor cama, o melhor móveis naquele lugar, porque é um lugar temporário. Estamos sempre fugindo e sempre desconfortável no lugar que nós encontramos para fugir. Mas a Bíblia diz que esta pessoa, neste lugar, ela conseguiu encontrar descanso. A palavra de Deus, ela diz que esse esconderijo é o nosso Deus. O problema é que mesmo Deus sendo o esconderijo perfeito e lugar ideal para nossa habitação, a maioria de nós transforma este lugar, a presença de Deus, o ambiente onde Deus está, em um lugar temporário, em lugar de passagem. É muito comum as pessoas procurarem a casa de Deus e a presença de Deus no momento difícil. É muito comum as pessoas procurarem Deus no momento de adversidade. Os 10 leprosos clamaram com toda a fé e usaram a sua fé porque não tinha outro lugar para se refugiar e encontrar solução para o seu problema. Mas quando o problema foi resolvido, Jesus já não era mais necessário na vida e na caminhada daqueles homens. Quantas pessoas têm transformado a presença de Deus em um lugar de passagem? Quantas pessoas apenas têm passado naquele lugar que elas deveriam ficar? Quantas pessoas têm encarado Deus como um resolvedor dos seus problemas momentâneos? A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele disse que nós não atentamos para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas nós olhamos para aquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Alguns versículos anteriores, ele diz: por isso não desanimamos. Capítulo 4, versículo 16 de 1 Coríntios, por isso não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo estava dizendo: olha, eu não estou preocupado com aquilo que é passageiro, eu não estou preocupado com aquilo que é leve, eu não estou preocupado com aquilo que é momentâneo, mas os meus olhos estão naquilo que é eterno, naquilo que é fixo, naquilo que não muda. A palavra de Deus, ela diz que passa a erva, murcha as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Nós precisamos encontrar e permanecer neste lugar eterno. Não apenas encontrar, mas nós precisamos transformar este refúgio na nossa habitação. Esse refúgio em um esconderijo fixo. Geralmente refúgio é associado a pessoas, ou esconderijo a pessoas covardes, pessoas que estão correndo daquilo que elas deveriam enfrentar. Muitas vezes o refúgio ou esconderijo, ele é associado ao lugar dos fracos. Mas eu tenho uma notícia para você: esse lugar foi feito para nós, porque a palavra de Deus, ela diz: diga ao fraco, eu sou forte.
Esse lugar é para aqueles que diante desse Deus poderoso reconhece a sua fraqueza e reconhece em Deus a força, a presença que tem poder para fortalecê-lo no seu momento de adversidade. Não apenas no momento ruim, mas essa presença, ela precisa se tornar o nosso habitat, o nosso lugar. Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, você pode ir com os outros. Para os discípulos ele disse: você pode ir com os outros. E Pedro interpela Jesus e disse: Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Não existe um outro lugar mais seguro. Não existe um outro lugar aonde eu possa me manter vivo, aonde eu possa me manter firme, aonde eu possa encontrar descanso, senão na tua presença. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração por meio desse salmo é que nós precisamos transformar este lugar, que até então era um lugar temporário, em um lugar de habitação. Tem pessoas que elas vivem à espera de visitas de Deus. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre um, vinha sobre o outro, e sempre reis, profetas, sacerdotes. Mas quando nós lemos João capítulo 14, ele diz: aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e o meu Pai nos manifestaremos a ele, viremos a ele, e dentro dele nós faremos morada. Deus decidiu transformar a sua vida em um lugar de habitação. Agora é hora de nós transformarmos a presença de Deus em um lugar para a habitação da nossa vida. O Deus que antes visitava, agora ele disse: não, eu quero encontrar um lugar fixo. Eu quero encontrar um lugar fixo. Tem pessoas que dizem: pastor, eu estava no monte, eu senti a presença de Deus. Eu estava num culto, eu senti a presença de Deus. Porque ela não compreendeu que esta presença que ela sentiu em um momento ou outro já estava nela 24 horas, porque esse Deus não veio passar, mas ele veio fazer dela a sua morada. Tem muitas pessoas esperando a próxima visita, sem compreender que esta presença, ela veio para estar fixa dentro de você. Tem muitas pessoas esperando o arrepio, para ter a certeza que a presença de Deus veio, quando na verdade essa presença não saiu, porque Jesus ele disse: eu enviarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez você não sentiu nenhum arrepio ainda, mas a sua fé te dá certeza de que esta presença transformou a sua vida em uma habitação fixa. Se Deus decidiu nos transformar na sua habitação, por que nós vamos usar a presença de Deus apenas como um lugar de passagem? Por que nós vamos desfrutar a presença de Deus apenas em momentos de adversidade? Esta palavra me fez entender que ela fala de um nível de maturidade espiritual, aonde eu compreendo que estar em Deus não depende do problema, da circunstância, mas depende da minha dependência de Deus, não em relação ao que Ele pode fazer, mas em relação àquilo que Ele é, não em relação àquilo que as suas mãos têm poder de fazer, mas em relação àquilo que Ele representa para a minha vida. Eu quero estar em Deus, habitar em Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quantos cristãos nós encontramos cansados, depressivos, sobrecarregados, desanimados? Um dia eu fui ministrar em uma igreja e eu vi as pessoas comentando, falando a respeito dos testemunhos, que eu acredito que era mais testemunho do que testemunho. E eu fiquei pensando que se eu fosse um visitante e estivesse ouvindo aquelas situações que estavam sendo narradas e descritas ali, eu jamais ia procurar aquele lugar como um lugar de descanso, porque aquelas pessoas estavam mostrando o seu cansaço, o seu desânimo.
elas diziam, em outras palavras, que elas estavam firmes ainda porque elas tinham uma religiosidade que as mantinha naquele lugar. Mas o meu Jesus, ele disse que aquele que tiver cansado e sobrecarregado, ele pode ir até ele e ele vai encontrar descanso, e ele vai encontrar alívio. Existe uma paz que ela não está associada ao momento que você vive. A palavra de Deus, ela diz que é a paz que excede todo entendimento. Ela não está associada à circunstância, mas ela está associada ao lugar que eu estou descansando a minha alma. E uma canção que Deus me deu a oportunidade de escrever, o título que eu coloquei nela foi Paz na Guerra. Porque o nosso segredo, o nosso alvo tem que ser encontrar a paz em meio à guerra. Jesus, ele disse que no mundo teria aflições. Mas Paulo, em meio a tantas aflições, no livro de Filipenses, ele escreve 40 vezes sinônimos da palavra alegria. De onde ele tirou tanta alegria? Mesmo em meio a tantas prisões, rejeições, tantas situações adversas que ele enfrentou, naufrágios. Ele, no livro ainda de Filipenses, ele cita um dos versículos mais conhecidos, usado em carro, citado por tantas pessoas que professam a fé. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso ele disse assim, olha, eu sei o que é passar por escassez, e eu também sei o que é passar por abundância. Eu sei o que é ser honrado, e eu sei o que é ser desonrado. Eu sei o que é passar momentos bons e passar momentos ruins. Tendo em vista todas as coisas, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo, olha, a minha força, a minha alegria, ela não depende da circunstância, mas ela depende em quem eu estou e quem está me fortalecendo. Paulo está dizendo, olha, a situação ela não muda quem eu sou, porque eu consegui encontrar equilíbrio para as minhas emoções, quando eu deixei o Senhor me fortalecer, tanto nos momentos positivos, quanto nos momentos de adversidade. Eu não sei quais são as crises que você está enfrentando durante esta pandemia, mas uma coisa eu sei, nenhuma crise, nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, ela pode mudar aquilo que nós somos em Deus. Paulo, ele disse, eu sou fortalecido na adversidade, e eu sou fortalecido também nos dias de glória. Nos dias de honra eu estou fortalecido, e nos dias de desonra eu também me encontro fortalecido em Deus. Paulo não estava dizendo que ele tinha força, mas ele estava dizendo que essa força, ela vinha do alto para a vida dele. Pastor, mas eu não sou forte assim. Eu não estou pedindo para você ser forte, eu estou pedindo para você encontrar descanso em Deus e receber da força que vem do alto para a sua vida. Muitas pessoas não conseguem caminhar porque elas tentam na sua força. Pastor, eu não consigo, eu não dou conta. Eu queria seguir Jesus, eu queria mudar de vida, eu queria deixar as drogas, o álcool, eu queria deixar a vida que eu estou vivendo, mas eu não tenho força. Você não precisa ter força, pelo contrário, você precisa reconhecer que não tem força para deixar esse Deus te fortalecer, para que você possa encontrar descanso na sua alma. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi era conhecido como o homem mais valente que havia em Israel naquele momento, ou talvez em toda a história de Israel. Havia vencido gigantes, leões, ursos e tantos outros desafios. Um homem que as pessoas tinham medo, porque sabia da força que ele tinha no Senhor. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele disse, Senhor, os homens lá fora podem me ver como um valente, como um guerreiro, mas na tua presença eu não passo de uma ovelha, frágil, indefesa, míope e que depende totalmente da tua direção na minha vida. A ovelha é um dos animais mais frágeis que tem problema de visão, de locomoção, não consegue caminhar direito. Alguns movimentos ela tem extrema dificuldade.
ela não consegue se defender das presas. O homem mais valente de Israel estava dizendo para o Senhor: Senhor, na tua presença é assim que eu me sinto, frágil, mas cuidado por esse pastor que é forte, por esse pastor que me fortalece na minha fraqueza. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você pode sair daqui fortalecido na presença do Senhor. Eu sei que você pode sair daqui encontrando descanso no Senhor. Existe um cansaço que ele não é físico. Você pode passar a semana toda descansando e ainda assim você vai continuar cansado. Você dorme o dia inteiro para descansar e quando acorda, no final da tarde você ainda está cansado. Existe um tipo de cansaço que ele não é físico, ele não está relacionado ao trabalho, mas é um cansaço da alma, é um cansaço espiritual. Muitas vezes é um cansaço emocional. A situação, o luto, a dificuldade, a perca, a tribulação, o problema na vida conjugal, o problema, o estresse no trabalho, muitas vezes ele traz um cansaço na nossa mente. E Jesus ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que habita não é aquele que passa. Tem muitas pessoas passando pelo esconderijo e por isso que elas sempre estão cansadas. Tem muitas pessoas que vai de culto em culto, passando pelo esconderijo e sempre cansados. Jesus ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar descanso. O descanso é uma necessidade. E o descanso não é apenas natural, mas também espiritual. Quando Deus cria as coisas no universo, Ele cria um dia de descanso. Estabelece esse dia de descanso na lei. Porque a preocupação de Deus não era apenas natural. Tanto é que a Bíblia diz e considera esse dia de descanso como um dia sagrado. Quando nós lemos os textos os textos do Antigo Testamento, nós vemos que esse dia se tornou um dia sagrado. Porque não era apenas natural, mas era uma proposta espiritual de Deus. Na cultura judaica, e nós vemos isso na Bíblia, havia o tempo do descanso da terra. A terra plantava durante um período e depois havia descanso. Havia vários tipos de sábados, porque sábado quer dizer descanso. Mas quando nós lemos o livro de Hebreus, o escritor ele disse que o Senhor é o nosso sábado, que o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o lugar onde nós encontramos alívio, refrigério para a nossa alma. A Bíblia diz que a sombra do Onipotente descansará. Sombra é um lugar que traz alívio. Sombra é um lugar que traz refrigério. Alguém caminhando no deserto, ou numa longa jornada num sol escaldante, quando ele encontra uma sombra, o seu corpo ele sente um refrigério. O salmista está dizendo que esse lugar que traz esse alívio para a nossa vida é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Não adianta você se refugiar em outro lugar. E também não adianta você apenas passar por esse esconderijo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, se você entender que esse lugar seguro, ele pode não apenas ser seguro hoje, mas amanhã e eternamente na sua vida. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. O meu refúgio e o meu baluarte. Baluarte fala a respeito, ou o significado de baluarte, simplificando, é uma bandeira. Ele é a minha bandeira, o meu estandarte. A bandeira é o que identifica um povo ou um grupo, uma instituição, um clube de futebol,
uma empresa, a bandeira é o que identifica algo, alguma coisa, ou as pessoas que estão por trás dela. E a bandeira, ela fala coisas extraordinárias a respeito daquele povo que ela está representando. Nos lugares onde eu tive a oportunidade, os países que eu tive a oportunidade de passar, quando em algum momento a gente estava lá com uma camisa da seleção brasileira, alguma bandeira do Brasil, quando eles nos identificavam, eles nos procuravam e começavam a falar: olha, Ronaldo, Robinho, Pelé, porque a bandeira ela fala a respeito de um povo. Quando você olha a bandeira dos Estados Unidos, você começa a imaginar algumas coisas por trás daquelas pessoas que a carregam. Quando você vê a bandeira da China, do Japão, você começa a imaginar a cultura, o comportamento, a história daquele povo. O salmista está dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Quando alguém vê essa bandeira, ela vê a grandiosidade que está por trás da história do povo que representa essa bandeira. A palavra de Deus diz que quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca na frente. O Senhor é a minha bandeira. Quando alguém ia para a guerra, levava a bandeira para dizer: olha, aqui é os babilônios, é os assírios, para que os outros povos tivessem medo. Depende da bandeira, ia determinar o medo que o grupo adversário ia sentir. Mas o povo de Israel levava a arca, porque eles diziam: o Senhor é a nossa bandeira. É a presença dele, é a glória dele, que fala a respeito de quem nós somos. Só que quando eu analisava esse versículo também, eu entendi a responsabilidade. Porque quando eles olham para nós, eles precisam entender o significado dessa bandeira. Porque essa bandeira ela fala a respeito de um povo vitorioso. Esta bandeira ela fala a respeito de um povo que enfrentou guerras, desafios, dificuldades, adversidades e ainda permaneceu de pé. Essa bandeira ela fala a respeito de uma igreja que tentaram destruir durante séculos e ela permaneceu firme. Uma igreja que viu o seu povo, os seus membros passarem pela fogueira, pela guilhotina e ainda assim não desistiram. Essa bandeira não fala de um povo cansado, mas essa bandeira, ela fala de um povo forte, um povo que a Bíblia compara a oliveira, que ainda que corte 7 vezes, ela continua brotando, ela continua firme para mostrar que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Talvez você chegou aqui hoje pensando em desistir de tantas coisas, mas esta bandeira, ela diz que você faz parte de um povo vitorioso. Faz parte de um povo que sofre, faz parte de um povo que é perseguido, mas faz parte de um povo que tem um Deus grandioso, que ainda que se encontre cortado, Ele faz brotar novamente para mostrar que Ele é Deus. Pastor, eu cheguei aqui cortado, cansado, desanimado, perseguido de tantas coisas. O apóstolo Paulo ele diz: abatidos sim, porém jamais destruídos. Talvez você chegou abatido. Eu tenho o direito de estar abatido, você tem o direito. Elias esteve abatido, mas você não está destruído. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te fortalecer e te oferecer alívio, descanso para a sua alma. Jesus, o nosso Senhor Jesus, morreu naquela cruz para nos oferecer descanso. Carregou sobre ele a ira, o peso dos nossos pecados, para que sobre os seus ombros estivesse o descanso. Jesus enfrentou a ira de Deus. No Getsemane, ele, entendendo o significado daquilo que ele enfrentaria, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Alguns pensam, pastor, que o medo de Jesus era enfrentar a cruz. Mas quando nós analisamos o cálice nas Escrituras, no decorrer de toda a Bíblia, o cálice ele representa tanto as bênçãos em abundância, tanto a ira de Deus. E na maioria dos textos, o cálice ele representa a ira de Deus. Jesus, que nunca havia pecado, estava ali no Getsemane sabendo que em pouco tempo ele estaria enfrentando a ira de Deus.
A ira de Deus porque ele carregava ou carregaria sobre ele o meu e o seu pecado. Jesus, ele foi o para-raio que reteve a ira que era destinada contra a minha vida e a sua vida. A ira que nos destruiria, Jesus ele reteve sobre mim. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim, mas que seja feito a sua vontade. A vontade de Deus não era derramar a sua ira sobre o seu filho. A vontade de Deus era oferecer descanso para a sua vida. Era te oferecer uma oportunidade de não apenas ter um lugar passageiro, mas um lugar de habitação, aonde a sua alma encontraria alívio. Para terminarmos, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo é muito simples. O passarinheiro era alguém que armava armadilhas para caçar os passarinhos. E para isso ele fazia um laço. O salmista está dizendo que existe um passarinheiro. Jesus ele fala a respeito disso. Que o diabo ele ruge como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Quantos laços nós temos encontrado no nosso caminho? O laço, ele não é algo aparentemente terrível, mas pelo contrário, ele sempre é algo atrativo aos nossos olhos. Para se atrair o passarinho, precisa se colocar a isca, precisa colocar aquilo que ele gosta, precisa atrair ele com algo que é sedutor. E esse salmo, além de falar das grandes bênçãos de Deus e da proteção de Deus, ele fala também que o nosso adversário a todo tempo tem colocado laços para nos atrair para um lugar de caos, um lugar de prisão, um lugar diferente do que Deus projetou para a nossa vida. Muitas vezes nós temos sido atraídos pela nossa cobiça, o nosso desejo, a nossa vontade. E o diabo, sabendo disso, ele tem colocado algumas iscas lá. Eu quero terminar essa palavra pedindo para você pensar em quais têm sido os possíveis laços que você tem encontrado diante de você e no seu caminho. Quais têm sido os laços? O que a sua alma tem desejado e você tem encontrado com facilidade na sua frente? O laço do passarinheiro é o contrário, ou está ao contrário do lugar de descanso que Deus projetou para a sua vida. Enquanto Deus quer te atrair para esse refúgio, o diabo na frente desse esconderijo, ele tem colocado alguns laços, colocado a isca que você gosta, do jeito que você gosta, para te levar para um outro lugar, diferente do lugar que Deus projetou para a sua vida. Se coloque de pé. O Espírito de Deus está sobre este lugar. Se você não lembrar de toda a palavra que foi ministrada nessa noite, eu queria te fazer lembrar apenas, ou que você saísse com esse entendimento desta palavra, que o lugar que Deus preparou para a sua vida não é um lugar de passagem, mas é um lugar que Ele preparou para que se torne a sua habitação. A palavra de Deus para nós hoje, ela diz que você tem que parar de ter momentos na presença de Deus. Ele tem te chamado para um relacionamento fixo. Talvez nós nos acostumamos tanto com esse mundo, a ter tantos namorados, que quando nós vamos para Deus, nós achamos que Deus é da mesma forma. Mas Deus está te chamando, não apenas para um relacionamento passageiro, mas para uma aliança que vai mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela diz que quando Davi ele chega diante daquele gigante, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Circuncisão na Bíblia fala sobre aliança. Diga assim comigo: aliança. Diga mais forte, diga aliança. Muitas vezes passa despercebido esse entendimento.
Mas quando Deus ele fala com Abraão, ele disse: olha, toda criança nascida ao 8º dia será circuncidada, e esse será o sinal da minha aliança com o meu povo. Davi olha para aquele gigante e ele disse: quem é esse sem aliança com Deus para afrontar um povo que tem aliança com Deus vivo? Sabe o que Davi estava dizendo? Que quem tem aliança com Deus vai para toda e qualquer batalha na vantagem. Que quem tem aliança com Deus já sai vencendo. Que quem tem aliança com Deus, ele tem certeza, ele tem segurança, que ele está sendo fortalecido por aquele que é o maior gigante que existe. Maior é aquele que está em nós do que todo e qualquer gigante que está diante de nós. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você encontrar na sua presença esse lugar de descanso. Eu procurei em tantas coisas, em muitos lugares, em situações, algo que pudesse preencher a minha alma. Eu achava que se eu fizesse isso, eu estaria preenchido. Mas não deu certo, eu tentei outra coisa e outra coisa. Quando eu fui perceber, o laço do passarinheiro havia me envolvido. E eu continuava cansado e distante do descanso que eu procurava. A bebida, um namorado novo, um casamento novo não pode trazer descanso para a sua alma. Um emprego novo, um salário maior não vai trazer descanso para a sua alma. Somente em Deus nós possamos encontrar o alívio que nós temos procurado. Deus está falando que pessoas chegaram cansadas aqui neste lugar. Pessoas chegaram sobrecarregadas. Sobrecarregadas pela adversidade, o problema. É o irmão, é o filho, é o pai, é as drogas, é a dificuldade, é o casamento, é as pressões, é a conta. Você chegou aqui cansado, mas o Senhor te atraiu para este lugar para te oferecer alívio. Feche os seus olhos, comece a sentir o alívio de Deus neste lugar. O Senhor não vai te arrastar para esse esconderijo. É você que precisa entrar nele. Entre nesse esconderijo e decida transformar ele no lugar da sua habitação. Comece a sentir o alívio de Deus sobre a sua vida. Comece a sentir a presença de Deus arrancando este peso, este fardo. Pastor, não estou dando conta mais. Na minha casa é tudo sobre os meus ombros. É problema de tantas pessoas que eu tenho que resolver. O Senhor está falando com pessoas que chegaram cansadas aqui. Mas Ele está ministrando o seu alívio sobre a sua vida. Entre debaixo da sombra do Onipotente. Oh, Racalabaravassurior recandenébias. Entre debaixo desta sombra. Ele não pode te arrastar, é você que precisa entrar. Aleluia. Oh Espírito, seja bem-vindo aqui. Eu não quero te arrastar para este lugar, é você que precisa entrar. Nós não precisamos de usar mecanismos para te envolver em uma emoção improdutiva. É você que precisa decidir entrar neste lugar de descanso para a sua alma. Comece a entrar neste refúgio. Entre agora neste lugar de alívio. Você não vai precisar mais de nada, de ninguém e de nenhum lugar. Porque em Deus você vai encontrar aquilo que você procurava. Tem pessoas que dizem: pastor, eu bebo para esquecer, para aliviar a minha dor. Quando este alcança ou entra neste lugar, ele não precisa de nada mais para aliviar a sua dor. Entra neste lugar de descanso. O Senhor é o nosso sábado, o nosso descanso, o nosso alívio. Aleluia.
A presença de Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Eu estou sentindo o alívio de Deus neste lugar. sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou. Entre neste lugar. Entre agora neste lugar. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Decida fazer desse esconderijo a tua casa, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Não vai ter vento, não vai ter dificuldade que vai mudar aquilo que você é em Deus. Oh, aleluias! Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Adore, adore, adore! Elevo Oh, aleluia! as mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Sinto o alívio de Deus te alcançando nessa noite. Oh, meu Senhor, Tem pessoas que vai sair daqui sentindo como se tivesse tirado um fardo. Isso não é uma mera sensação, mas é uma certeza em Deus de que você entrou nesse descanso. Pessoas que chegaram aqui preocupados com a segunda-feira, mas que vai sair daqui na certeza de que está em um lugar seguro. Aleluias! Este lugar não tem um endereço, este lugar é a presença do Senhor.